Em 26 de outubro de 2003, estreou o filme de terror minimalista Mar Aberto. O filme, feito com apenas $500 mil, arrecadou 55 milhões em bilheteria. Foi um sucesso e os críticos destacaram que, apesar de ter um conceito muito simples, o filme era visceralmente aterrorizante de assistir. O público em geral concordou e alguns acharam o filme tão inquietante que era quase impossível de assistir. Relativamente poucos perceberam que o filme, na verdade, era baseado numa história real igualmente aterrorizante. A trama de Mar Aberto é relativamente simples. Daniel e Susan, um casal norte-americano sobrecarregado de trabalho, vão de férias a um resort tropical. Lá, decidem participar de uma excursão de mergulho. Um barco alugado os transporta junto com outros turistas mar adentro, em direção ao oceano aberto. Eles mergulham, perdendo-se num belo mundo subaquático, entre tubarões, arraias e outros animais. Enquanto eles mergulham, os demais turistas retornam ao barco. A tripulação tenta contar quantas pessoas estão na água, mas está distraída e desorganizada. Sua contagem não é precisa. Ao final da excursão, acreditaram que os 20 mergulhadores já tinham retornado a bordo, mas não foi assim. Apenas 18 haviam retornado. Daniel e Susan permanecem debaixo d'água. Sem perceber, a tripulação recolhe tudo, sobe, liga o motor e parte rumo à costa antes que o casal suba à superfície. Ao emergirem na superfície, o casal não encontra o barco em lugar algum. Podem ver um barco no horizonte distante, mas ele está a quilômetros de distância e nem sequer têm certeza de que seja o deles. Não querem arriscar-se a nadar até ele. Acenam com os braços e gritam, mas estão longe demais para serem vistos. O barco no horizonte desaparece e o casal fica completamente sozinho. No início, estão incrédulos, irritados, aborrecidos e depois, à medida que as horas passam e o barco não retorna, o pânico começa a tomar conta deles. Não sabem onde estão, não conseguem ver terra firme e as correntes oceânicas os levam ainda mais para dentro do mar. Estão perdidos e não sabem se alguém virá procurá-los. E isso, em grande parte, constitui o restante do filme. Daniel e Susan flutuam no mar aberto e seu pânico piora com o passar do tempo. Discutem e brigam, debatem sobre a melhor maneira de sobreviver, conversam. Adormecem desconfortavelmente, se separam, acordam e se reencontram novamente. A desidratação e a exaustão começam a fazer efeito e, pior ainda, precisam enfrentar a natureza. Ambos são picados por águas vivas e veem tubarões circulando ao seu redor na água abaixo deles. Tubarões que normalmente não têm interesse em atacar grandes grupos de mergulhadores, mas que agora parecem interessados neles por estarem isolados. Susana sofre uma pequena mordida, nada grave ao ponto de assustá-la, mas agora há sangue na água. Cai a noite e uma tempestade se desencadeia sobre eles. Estão sozinhos num oceano vasto e indiferente, enquanto trovões e relâmpagos ribombam ao seu redor. Não passam de minúsculos pontos na imensidão do mar, totalmente à mercê da natureza. Enquanto a tempestade se intensifica, Daniel é mordido. E quando o tempo se acalmou e a manhã surgiu, ele já havia sangrado até a morte. Susan o deixa ir e os tubarões o levam para as profundezas. Pouco depois, a própria Susan desiste, tira seu equipamento de mergulho e afunda sob a superfície, sem jamais retornar à terra firme. A empresa turística encontra os pertences do casal. Percebem seu erro e voltam rapidamente ao local do mergulho, mas já é tarde demais. Não há nada a se encontrar ali, apenas mar aberto. O filme termina e durante os créditos finais, vemos pescadores encontrarem a câmera de Daniel no estômago de um tubarão. Eles riem e brincam com sua descoberta, sem saber a sombria realidade que ela representa. Esses eventos são, é claro, fictícios. Daniel e Susan são personagens inventados e suas ações e diálogos foram escritos especialmente para o filme. Mas algo muito semelhante ao que é mostrado em Mar Aberto realmente aconteceu com pessoas reais durante uma excursão de mergulho em 1998.
Tom e Eileen Lonergan se casaram em Baton Rouge, Louisiana, sua cidade natal, no início da década de 90. O casal era inseparável e frequentemente viajava juntos, incluindo trabalhos humanitários com o Corpo de Paz dos Estados Unidos em Tuvalu e Fiji durante vários anos, a partir de 1995. De regresso a casa, vindo das Fiji, ao fim de seu tempo com o Corpo de Paz, fizeram um desvio rumo à Austrália. Eileen praticava mergulho recreativo havia muitos anos e, recentemente, havia convencido Tom a acompanhá-la nesse passatempo. Uma viagem à Austrália lhes daria a oportunidade de mergulhar perto da Grande Barreira de Coral e explorar alguns dos cenários subaquáticos mais belos do mundo. Após chegarem a Queensland, se inscreveram num passeio num barco chamado Outer Edge, de propriedade e operado pela empresa Outer Edge Dive. A pequena embarcação a motor os levaria, juntamente com outros 24 turistas, até o Recife San Crispin, um lugar magnífico para exploração subaquática, a cerca de 40 quilômetros ou 25 milhas da costa. Houve várias imersões curtas ao longo do dia. Na última imersão, os Lonergan permaneceram debaixo d'água alguns minutos a mais que seus companheiros de mergulho. Enquanto estavam submersos, o Outer Edge fez uma contagem apressada e desorganizada. Enquanto um tripulante tentava verificar se todos estavam a bordo, 2 turistas voltaram à água para tirar fotos. Quando a contagem resultou insuficiente, o capitão simplesmente supôs que as 2 pessoas que tinham voltado à água fossem as que faltavam. Ao retornarem a bordo, ele incorretamente assumiu que não havia mais ninguém na água. O barco partiu antes que Tom e Eileen pudessem subir à superfície. Retornou à costa e todos foram embora. Ao limpar o barco, a tripulação encontrou os pertences pessoais de Tom e Eileen, que tinham ficado a bordo, mas supôs que um dos passageiros que acabara de desembarcar os tivesse esquecido. Pensaram que as bolsas eram objetos perdidos e não viram nisso um sinal de que 2 mergulhadores tinham sido esquecidos. Além disso, houve uma discrepância no inventário. Faltavam 2 trajes e 2 tanques. Assumiram que tinham errado na contagem. O motorista contratado para levar os Lonergan de volta ao hotel ficou irritado com sua ausência, mas não viu motivo para um alarme. Turistas frequentemente mudavam seus planos de última hora. Caiu a noite e ninguém na Terra percebeu que Tom e Eileen Lonergan tinham sido abandonados no mar aberto. Mesmo no dia seguinte, quando um novo grupo de turistas foi levado pelo mesmo barco até o mesmo Recife e encontrou cintos de lastro abandonados no fundo do oceano, um membro da tripulação os parabenizou por terem encontrado o equipamento em bom estado, descrevendo a descoberta como uma vantagem. De fato, passaram-se 2 dias antes que a equipe da Outer Edge Dive percebesse que as bolsas que tinham encontrado não eram apenas objetos perdidos e emitisse o alarme. Foi organizada uma busca maciça, incluindo o uso de embarcações e helicópteros, mas já era tarde demais. Os Lonergan quase certamente tinham perecido, algo que só foi confirmado quando seus trajes de neoprene e equipamentos deram à costa, a cerca de 80 quilômetros ou 50 milhas do local do mergulho. Especulou-se que o casal tivesse tirado o equipamento depois de ficar delirante e doente por causa da desidratação. Seus corpos nunca foram encontrados, mas em julho daquele ano, um pescador local descobriu uma prancheta do tipo usada por mergulhadores para se comunicar debaixo d'água. Nela estavam escritas o que poderiam ter sido as últimas palavras do casal. Segunda-feira, 26 de janeiro de 1998, às 8 da manhã. A quem puder nos ajudar, fomos abandonados no Recife Agincourt Reef pelo veleiro a motor Outer Edge em 25 de janeiro de 1998, às 3 da tarde. Ajude-nos, salve-nos antes que morramos! O destino dos Lonergan foi notícia em todo o mundo e provocou uma mudança rápida e drástica na indústria de passeios de mergulho recreativo. Atualmente, em quase todos os países, emprega-se um sistema rigoroso para evitar que mergulhadores fiquem para trás. Isso envolve o uso de etiquetas físicas ou de um mergulhador supervisor dedicado, que mantém um registro de cada pessoa na água e garante que todos retornem antes que o barco parta.
Geralmente, 2 membros da tripulação devem confirmar independentemente a contagem de pessoas. O capitão do Walter Edge foi acusado de homicídio culposo, mas conseguiu montar uma defesa bem-sucedida. Isso incluiu questionar se os Lonergan realmente estavam mortos e levantar a possibilidade de que tivessem ficado intencionalmente. Foi declarado inocente. A empresa proprietária do barco, Walter Edge Dive, recebeu uma multa significativa e encerrou suas operações em consequência. Os eventos retratados no filme Mar Aberto são fictícios e dramatizados, mas capturam a essência de uma sequência real de fatos ocorridos em 1998. Eventos que ceifaram a vida de 2 jovens e os condenaram a uma morte solitária e prolongada no mar.